Olá, vamos nessa? Vamos tocar o barco, vamos tocar o barco. Bem pesadinha a história aí, mas segura a onda que vocês são bons de chifre, tá? Beleza lá, velho falando giro é uma desgraça, tem muita coisa que vocês não entendem. Então eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Escuta aqui. Quando a gente fala naquela questão de oração coordenada, subordinada, o que é coordenado e subordinado? A ideia que eu tenho na minha cabeça ou a forma como eu articulo as ideias no papel. Sacaram? Ou seja, quando eu tenho uma ideia, essa ideia já nasce coordenada ou subordinada, ou a ideia, então somente uma ideia, e ela pode ser expressa por intermédio de uma coordenação de períodos coordenados, ou pode ser expressa por intermédio de períodos subordinados. Essa é a pergunta. Vamos ver o que eu vi aqui. Legal. Débora já piou de lá, pulou lá e já disse, né? Diga, Débora. Isso, verdade. A Débora disse que as ideias não são nem coordenadas nem subordinadas. E acertou na mosca. Ideias são ideias, né? Elas vão se tornar coordenadas, quer dizer, vão ser construídas por uma articulação frasal coordenada ou por uma articulação frasal subordinada, de acordo com a decisão de quem escreveu. E mais uma coisa fundamental, a língua, ela detém recursos, eu disse que é a língua, eu não falei que era vocês, né? Por quê? Porque você tem que saber fazer isso, mas você não pode criar uma sintaxe nova, na verdade eu vou trabalhar com os recursos sintáticos que eu tenho na língua. Então a língua me permite que muitas vezes eu pegue um período que é subordinado e o transforme em coordenado. E vice-versa, que pegue, por exemplo, um período coordenado e o transforme num período subordinado. Sempre com o intuito de manter a clareza e a objetividade. Então, por exemplo, quando eu pego essa letra B aqui, eu nem vou na A mais, tá? Porque na B eu já consegui consertar a frase declaratória. Então, se a gente parasse um minutinho para tentar dar uma analisada nisso aqui, ó, eu acho que não seria uma forçação de barra em dizer que caberia um ponto aqui antes do devem, tá certo? E caberia um outro ponto aqui também, antes do além. Agora, preste bem atenção. Se eu simplesmente colocar um ponto aqui antes do devem, ou se eu colocar simplesmente um ponto aqui antes do além, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, repare, será que eu posso dizer o seguinte, por ser os documentos oficiais e particulares concernentes às mais importantes relações sociais, como a família, a sucessão e os contratos elaborados em ofício latrais, notariais, posso parar aí? Não posso. Por quê? Porque essa construção fraseológica daqui, ó, quando ela lançou mão do por, que está funcionando aqui como uma causal, e quando ela lançou mão do serem, que é um infinitivo flexionado, ela se tornou uma estrutura subordinada. Então, essa ideia daqui, ó, ela está subordinada. Aí, se eu simplesmente colocar um ponto aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Essa parte inicial do período não vai fazer sentido. Eu terei um anacoluto, um non sequitur, ou seja, um erro de construção sintática. Então, se eu decidir colocar um ponto aqui antes de devem e um ponto antes de além, eu vou precisar fazer retoques na construção fraseológica do texto. Estão comigo? Porque, veja bem, desses três períodos aqui, o de baixo é a mesma coisa, ó. Além de se perfilarem, o além, ele até pode ser utilizado como coordenada, aqui teria que botar o além disso. Mas vocês reparem que o perfilarem é um infinitivo flexionado também. E na nossa língua, as reduzidas de infinitivo, de participo passado e de gerúndio, elas são subordinadas. Elas não podem constituir orações absolutas. Lembra que eu até falei que estava vindo para cá e no rádio, o cara estava ali falando de
lembrando que não pode, porque o gerúndio, ele sempre é subordinado. Então, o que acontece? Colocando esse ponto aqui e esse ponto aqui em cima, o único período que faria sentido seria: devem os tabeliães estar conscientes de que cumprem papel de produtores de valiosas fontes para o estudo e a compreensão futura das sociedades de seu tempo. Esse não teria problema. Por quê? Porque não há nenhuma relação, tá, de subordinação, e o verbo está, o dever, devem, está no presente do indicativo, então não, né, deve estabelecer, os tabeliães devem, né, então estou ali até, na verdade, está no presente aqui, então não tem problema eu dizer isso, né? Eu devo, tu deves, ele deve, nós devemos, os tabeliães devem estar conscientes, né? Então, isso funcionaria. Opa, quem quer? Everton, outra vez? Pois não é. Eu estou sabendo que alguém ia perguntar isso. É o seguinte: ué, professor, então eu estou condenado a ficar subordinado? Nananina, não está condenado a ficar subordinada, não. Nós podemos mudar o texto. Agora, nós precisamos aprender a mudar esse texto. Porque se nós não aprendemos a mudar esse texto, aí vai ficar problemático. Então, veja só o que acontece aqui. Então, suponhamos que eu tenha feito a opção de colocar um ponto antes do deve e colocar um ponto antes do além para que eu possa articular melhor o texto. Então, o que está acontecendo aqui em cima? Ora, repare só, né? Se eu tenho aqui, quem está subordinando aqui? O por e o serem, não é verdade? Então, por exemplo, se eles que estão me subordinando e eu não quero mais escrever como subordinadas, eu fui lá, tirei o por e tirei o serem. Vamos ler isso aqui de novo? Vamos ver. Então, aqui, ó. Os documentos oficiais e particulares concernentes a mais importantes relações sociais, como a família, a sucessão e os contratos elaborados em ofícios notariais. O que aconteceu? Continuou sem sentido. Agora, você consegue perceber que, na verdade, só está faltando uma coisinha para que esse novo enunciado faça sentido? Opa! Verdade, verdade. A Maíra gritou de lá. Faltou o verbo. Muito certo. Então, eu ponho aqui maiúscula, né? Os documentos oficiais e particulares, bota aqui o verbo. Ah, e, rapaz, tem hora que é difícil escrever aqui, não tem problema não. São concernentes. E fica legal, não fica? Então, se eu quiser, eu posso até dar uma mudadinha. Eu posso fazer o seguinte, eu posso chegar aqui, por exemplo, ó, botei aqui, né? São, olha lá, são concernentes. Mas eu também posso pegar aqui o verbo e dizer concernem, para evitar ficar usando muito o verbo são, né? O verbo ser. Então, se eu dissesse, vamos comigo, os documentos oficiais e particulares são concernentes às mais importantes relações sociais, como a família, a sucessão e os contratos elaborados em ofícios notariais. Então, agora, esse nosso primeiro enunciado, ele ganhou autonomia plena. Não tem erro nenhum. Ele está perfeito. Mas olha só o que aconteceu. Vocês conseguem perceber que na hora que eu entro com essa nova ideia, que é o deve os tabeliães estar conscientes que cumprem o papel de produtores de valiosas fontes para o estudo e a compreensão da família e da história de seu tempo, que a gente meio que sente aqui que faltou a conectividade. Porque, mas espera aí, você vem falando de documento, agora nessa nova versão, e cadê o elo? Porque, na verdade, quando a pessoa escreveu e usou o posserem aqui, ó, ela estabeleceu uma relação que eu chamaria de causal aqui, né? E aí, quando você eliminou esse por aqui, ó, colocando os documentos oficiais são ou concernem, o que aconteceu? Ué, mas qual é a conectividade entre uma ideia e a outra? É isso que está faltando. Então, o que eu posso fazer? Vou recuperar o por. Aí eu venho aqui e coloco o por. Ah, mas professor, eu não posso colocar só por. Verdade. Então, o que eu vou ter que fazer? Ou eu vou dizer por isso aí é possível dizer. Posso falar também portanto. Posso colocar assim, tanto faz. Todos eles funcionam bem. Para quê? Para estabelecer uma relação lógica, tá certo?
entre a ideia que passou a ser agora autônoma e a que se segue. Não é verdade? E aí você vê que faz sentido. Olha, vamos comigo. Os documentos oficiais particulares são concernentes às mais importantes relações sociais, como a família, a sucessão e os contratos elaborados e ofícios notariais. Por isso, deve estabelecer estar conscientes de que cumpre o papel de produtores de valiosas fontes para o estudo e a compreensão futura da história da sociedade de seu tempo. Fez sentido, não fez? E aqui agora? Bota um ponto e vou ter o mesmo problema. Eu não posso botar aquele além assim. Mas eu posso falar o quê? Além disso. E aqui é a mesma coisa. Está no infinitivo. Então o que eu tenho que falar? Além disso, perfilam-se, vamos botar esse bicho lá para frente, além disso, perfilam-se como assessores jurídicos no cumprimento pacífico do direito e como eficazes guardiões da legalidade. Peraí, quem que é Luiz? Diga. Verdade. Verdadeira. Até que você sabe que a minha mãe falava muito verdade verdadeira, ficava achando que era coisa de maluco. Mas por essa história de pós-verdade, ninguém merece, hein? Poxa vida, viu? Que bagunça até esse país, hein? Ninguém merece. Que tem a tal da pós-verdade, né? Pô, eu acho que eu estou ficando velho mesmo, porque eu não consigo me enquadrar nessas histórias, não. É verdade. O que o Luiz estava falando, e muito bem colocado, é que eu devo ter cuidado para, se eu coloquei aqui por isso, né, que vírgula também, para eu não colocar além disso. Porque um dos problemas que acontece também em texto é quando você tem a repetição, né, de dois demonstrativos dentro de um único texto. Então a gente combina assim, se você quiser usar o por isso aqui, em vez de falar além disso aqui, você fala ademais, né, que é uma outra aditividade. Se eu coloquei aqui, por exemplo, o portanto, eu posso usar o além disso aqui, também posso colocar o portanto e o ademais, posso colocar o assim, tanto faz. O que eu devo evitar é a repetição do demonstrativo de dois demonstrativos aqui no texto. Sacaram? E aí o que vai acontecer? O mais óbvio de tudo, que é exatamente, nós chegamos aqui de bobeira no quê? No último parágrafo. Volto já para comentar então essa questão do último parágrafo para vocês entenderem melhor. Falou?